alegria, vamos iniciar cantando para Deus, para o Espírito Santo. Com muita animação, vamos lá, nas palmas. Sobre mim, derrama água da vida sobre mim, água que cura, água que lava, água que transforma o coração, água que cura, água que lava, água que transforma o coração. Mais uma vez, derrama água da vida sobre mim. Água que cura, água que lava, água que transforma o coração. Água que cura, água que lava, água que transforma o coração. Chove, chove, chove aqui neste lugar. Chove, chove, chove a graça de Deus. Chove, chove, chove aqui neste lugar. Chove, chove, chove a graça de Deus. Chove, chove, chove aqui neste lugar. Chove, chove, chove a graça de Deus. Chove, chove, chove aqui neste lugar. Chove, chove, chove a graça. Nas palmas, vamos lá. Mais uma vez, vamos pedir essa chuva sobre nós. Derrama água da vida sobre mim. Derrama água da vida sobre mim. Água que cura, água que lava, água que transforma o coração. Água que cura, água que lava, água que transforma o coração. Chove, chove. Chove, chove, chove aqui neste lugar. Chove, chove, chove a graça de Deus. Chove, chove, chove aqui neste lugar. Chove, chove, chove a graça de Deus. Chove, chove, chove aqui neste lugar. Chove, chove, chove a graça de Deus. Chove, chove, chove aqui neste lugar. Chove, chove, chove a graça de Deus. Amém, que lindo! E com essa animação, com esta chuva de graças que pedimos sobre nós, vamos continuar clamando o sopro do Espírito Santo sobre nós. E eu quero agora que você feche os teus olhos nesta última noite de cerco. E ontem nós iniciamos um tempo muito importante para a nossa igreja, o tempo pascal, o tempo da quaresma. E já vai colocando no teu coração quais são os seus pedidos, as suas penitências durante esses 40 dias. Coloca hoje aqui também. E nós vamos pedir esse sopro do Espírito Santo para nos ajudar nesse caminho quaresmal. E hoje em especial, para que as muralhas sejam derrubadas em todas as áreas que mais necessitamos na nossa vida. Que nós possamos clamar esse sopro do Espírito Santo sobre a nossa vida agora. Fecha os teus olhos e escuta o que essa música vai cantar, vai falar. Vai cantando isso e trazendo no teu coração a todo momento tudo o que você tem entregado nessas 7 semanas. Vai clamando o Espírito Santo sobre elas agora. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Canta isso. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Pede esse sopro do Espírito Santo. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos
Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Pede esse vento agora. Ergue as tuas mãos. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Mais uma vez, vamos cantar desde o início agora. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Solte a sua voz. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos. Solta a sua voz com toda a força do teu coração agora. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem, Vamos mais uma vez para encerrar. vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem. Gostaria de chamar a Marisa aqui. Que esse vento que nós clamamos sobre nós, que nós possamos pedir sobre ela agora, clamando o Espírito Santo de Deus sobre a vida dela, sobre a família dela. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezem comigo. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Assim espero, assim seja.
Amém. Podemos nos sentar? Marisa, as crianças. Sim, Manuel. As crianças aqui do meu lado esquerdo e o pessoal dos adolescentes em família podem subir também as escadas já. Minha gente, nós conseguimos chegar no último dia do cerco de Jericó. É uma graça. Você pensa que não? Mas hoje de manhã, 7 horas da manhã, eu já recebi uma mensagem de uma pessoa que participou muito do grupo. Depois foi para a Canção Nova, que a irmã dela tinha falecido. Daí a pouco, uma outra mensagem de uma mulher grávida. Estava grávida, tinha um filhinho de 3 anos, teve um AVC hemorrágico e faleceu. Então, é triste escutar isso, né? Deus te deu a graça de estar vivo mais uma vez, mais um dia, para que nós saiamos daqui melhores, minha gente, saiamos daqui curados. Hoje, derrubar a muralha de tudo aquilo que me impede de ficar em pé, minha gente, de todo o pecado que tem me puxado para baixo como uma areia movediça. Nós entramos na quaresma ontem, quarta-feira de cinzas. Anteontem, talvez vocês não saibam, mas eu preguei acho que uns 10, 15 anos sobre a sagrada face de Jesus. Toda terça-feira de carnaval, nós lembramos da sagrada face de Jesus, carregada de opróbrios, carregada de catarro, de cusparada, de sangue, de espinhos, de bofetadas. E por que foi escolhido terça de carnaval? Aliás, desde 1959, que a Santa Sé liberou para que no Brasil fosse celebrada solenemente a missa, a solenidade da Sagrada Face de Jesus. Ainda não fazemos, nem todas as paróquias fazem, a minoria. E por que no carnaval? Não precisa nem falar por quê, né? Se até as famílias já jogaram numa lata, descaradamente, nós estamos aqui para proclamar que família é plano de Deus, família é projeto de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 6 semanas do cerco, a 7ª semana, eu peguei uma palavra um pouco dura, mas é para nosso coração ficar instruído. Eu peguei o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículo 24, do 24 até o 26, 2 versículos. Jesus dizendo: quando um espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. O espírito imundo saiu do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bem? Procurando repouso. E não achando repouso, esse espírito imundo diz: eu voltarei para minha casa de onde eu saí. De onde ele tinha saído? Do homem, tinha sido liberto, como nós somos libertos aqui por esse cerco de Jericó. Eu voltarei para minha casa de onde saí. Chegando naquela casa de onde ele saiu, ele acha aquela casa varrida, adornada, como está nosso coração. Ele vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali.
que a última condição desse homem venha a ser pior do que a primeira. Palavra da salvação, minha gente. Que é isso, Marisa? Então não vale a pena fazer o cerco? Vale. Vale a pena limpar minha casa, arrumar minha casa. O que eu não posso é deixar a minha casa vazia, entenderam? Tudo que saiu, saiu o espírito imundo, caíram as muralhas dos vícios, caíram as muralhas de tantos pecados que nós colocamos aqui, tantas enfermidades. Rezamos, libertos de mágoa. Quantos aqui abriram o coração e perdoaram pessoas que há 15 anos não perdoavam, 20 anos, como eu escutei, não perdoavam? Limpou a casa, varreu a casa, agora a casa tem que ser preenchida. Vocês estão me entendendo? Preenchida com o que, Marisa? Com oração. Com oração. Nós temos que preencher a nossa casa por isso. Semana que vem começamos nova campanha, que não para. Faz como penitência de quaresma. A palavra em Apocalipse 12 diz: estes venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro. É o que faremos. Semana que vem começaremos pelo sangue do Cordeiro de Deus, até na quinta-feira santa. Nós temos que encher nossa casa. Tanto é que quando eu rezo aqui, pode ver, eu falo assim: todos os espíritos dos quais fomos libertos, que vá aos pés da cruz de Cristo, e no lugar venha o Espírito Santo, venha o amor de Deus. Eu não falo isso? Não deixa a casa vazia. Eu rezo, e é oração. A muralha a ser derrubada hoje é a muralha que impede a minha perseverança. Eu trouxe aqui escrito, porque certa vez eu falei, deu polêmica. Então tá bom, então eu vou ler para vocês o que os santos falam sobre a oração. Porque muitos dizem que não adianta ficar só rezando. Eu sei que não adianta rezar e fazer tudo errado, mas eu sei que a oração me ajuda a fazer as coisas menos erradas, entenderam? Então adianta rezar terço, sim. Adianta fazer adoração, sim. Adianta fazer novena, sim. Eu faço uma novena atrás da outra, minha gente. Eu e o João estamos fazendo agora o manto sagrado de São José. Procura para você ver, 40 minutos de oração. É uma atrás da outra. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Olha como eu decoro. 10, começa com D. 12, do. Eu lembro de dedo. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Diz assim: quem está em pé, sabe o resto? Cuida para não cair. Quem está em pé, cuida para não cair. Olha que os santos falam sobre a oração. Então o que eu trouxe? Eu trouxe Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja. Eu trouxe Santo Agostinho, doutor da igreja. São João Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de ouro. E tão bom que eram as homilias dele, tão boas. Doutor da igreja. São João Crisóstomo diz assim: não há nada mais poderoso do que um homem que reza. Escuta isso para nós, homens e mulheres. Não há, pois, desculpas para aquele que sucumbe, que cai por deixar de rezar. Porque se tivesse rezado, não teria sido surpreendido por seus inimigos. Não poderá ser desculpado aquele que não quis vencer o inimigo. É forte, minha gente. Tem mais. Santo Afonso de Ligório: quanto mais é agradável a Deus quando nós o invocamos nos perigos, tanto lhe desagrada quando ele nos vê descuidados da oração na hora do perigo. E ele continua: Deus considera, essa palavra
Foi uma cacetada, viu? Deus considera traidor aquele que, vendo-se assaltado por tentações, a Ele não recorre pedindo auxílio. Pois pela oração podemos desarmar todas as ciladas do demônio. Pela oração podemos desarmar o quê? Todas as ciladas do demônio. São João Crisóstomo diz, vou pular isso aqui que é muito longo. Santo Agostinho quem fala isso, tá? Que pela oração podemos desarmar todas as ciladas do demônio. Santo Isidoro, em tempo algum o demônio sugere tantos pensamentos vãos e terrenos à alma. Em tempo algum ele sugere tantos pensamentos ruins, vãos, a uma alma, do que quando esta alma procura rezar e pedir graças a Deus. Por quê que ele faz isso? Porque é justamente quando rezamos que mais recebemos os tesouros dos bens celestes. Tem mais 500 coisas. Santo Afonso de Ligório, sem oração não há vitória. Aquele que reza se salva, aquele que não reza se condena. É forte. Então isso aqui causou muita polêmica. Para a salvação, não é necessário que alguém vá para a região dos infiéis a fim de oferecer sua vida. Não é necessário retirar-se para um deserto e alimentar-se só de ervas, mas é necessário rezar e dizer: meu Deus, ajuda-me, Senhor. A maior dor, continua, de uma alma que foi para o inferno é saber que bastaria ele dizer: meu Jesus, piedade, durante a vida, que ele não teria o inferno. E nós não fazemos. Jesus falou para Santa Catarina de Sena, doutora da igreja também, que quem é perseverante na oração chega a obter todas as virtudes, que é o que nós queremos. Outra polêmica, São Boaventura. São Boaventura era tão bom, mas era tão bom, que São Tomás de Aquino chegou para ele e falou: fala para mim, da onde, qual o livro, qual a estante que você tem tanta sabedoria, quais os livros que você lê? São Boaventura puxou uma cortina, tinha um genuflexório e uma cruz. Daqui vem minha sabedoria, daqui vem o que eu falo. Santo Afonso de Ligório, não, São Boaventura falou assim: muitas vezes a graça que nós pedimos vem mais depressa com uma breve oração, do que por muitas boas obras. Ainda bem que foi São Boaventura, doutor da igreja, que falou. Deus só concede a virtude da castidade aos que lhe pedem. Trabalham em vão quem trabalha sem Deus. Deus ouve a oração do pecador e o liberta de todos os males, se ele pedir sempre. Eu trouxe passagens bíblicas para falar para vocês, para mostrar que Deus nos atende sempre. Santo Afonso de Ligório, São João Crisóstomo fala que não existe oração que não é atendida. E ele fala, citando Isaías 65, ainda a oração não acabou de sair da minha boca e o Senhor já atende. É perseverança, minha gente, é luta. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas sabemos que hoje nós temos, que agora nós estamos aqui. Peçamos a Deus a graça da perseverança, de encher nossa casa com o Espírito Santo. Eu trouxe para vocês segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de 3 a 8. Procure em casa,
Vai chegar um tempo, diz São Paulo, que o homem não suportará mais a sã doutrina, e levado pelo prurido de escutar novidades, ajustarão deuses para si. É o que está acontecendo. Os homens não suportarão mais a sã doutrina. Está descarada a coisa, minha gente. O que tem de bruxos falando sobre o que eles fazem abertamente. O que tem de pessoas falando sobre o que significa. É duro a gente ter que calar a boca, não é, minha gente? Pesquisa, vai atrás para você ver. Cuidado, para nós não estarmos com um pé em Deus e um pé no mundo. A gente racha, minha gente. A vida é feita de decisões, de escolha, e não é fácil não. Eu peço para você hoje rezar, para que Deus te dê a perseverança, a graça de rezar, a graça de se confessar. Quaresma, jejum, oração e caridade, que nós possamos nos converter. E quaresma, claro que é duro, minha Nossa Senhora, ficar sem celular, só responder nas mensaginhas do WhatsApp. Claro que é duro não comer essa comida que eu gosto, gente, que eu sou gulosa, mas não pode ser um peso. Para mim é motivo de alegria, porque eu estou olhando para dentro de mim, estou vendo meu pecado, estou vendo meu erro, e falando: Marisa, ajeita, toma o prumo aqui. É momento fecundo na igreja, momento de eu me encontrar, de eu me reencontrar, Juliano, Patrícia. É momento, Ademir, Rocio, de eu abrir meu coração e falar: Senhor, muda aqui. É momento, Gi, de eu acreditar mais uma vez, Laércio, de esperar mais uma vez. É momento, Vera, de eu saber que Deus está no comando, Ana. E é mentira que quando eu rezo, mais assombração aparece. É mentira, Ana. Mentiram para você. Minha gente, vamos rezar. Vai chegar aqui agora Jesus. Na face de Jesus, o pecado é desmascarado, minha gente. Ainda hoje Jesus continua sendo escarrado. Ainda hoje eu continuo gritando com a multidão, como falou Pedro: esse não, Barrabás. Aliás, Raniero Cantalamessa fala que quando Pedro falou: vós mataste Jesus de Nazaré, ele quis dizer que o nosso espinho estava na testa dele, que nós gritamos com a multidão: esse não, Barrabás, que o nosso catarro estava na cara dele. É ele que chegou. Vamos receber Jesus com uma salva de palmas, minha gente. É o nosso Senhor, é o Rei, Senhor da vida e da história. Entrega para Ele tua vida desde agora. Peça perseverança. Peça. Eu, sobre a ordem do Senhor, caminharei, mesmo em meio a tempestades. Eu, no poder da oração, alcançarei o favor de Deus. Sou tão pecador, mas pela graça vencedor.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus, queremos encher a nossa casa, essa casa aqui que já foi limpa do espírito de prostituição, do espírito de mentira, do espírito da ira, da gula, dos vícios dos jogos, vícios do álcool, drogas, Senhor, prostituição, Senhor. A nossa casa foi limpa, nós limpamos ela nessas 7 semanas, essas 6 semanas, nós estivemos diante do Senhor 6 semanas, e não tem como ficar diante daquele que é o sol da igreja, como diz São Francisco de Sales, doutor da igreja, sem sair marcado. Assim, quando tomamos sol, saímos de lá com marcas, saímos daqui marcados, Senhor. O demônio foi destruído, arrasado, aniquilado. A nossa má vontade, o nosso azedume, a nossa reclamação, o nosso murmúrio, a nossa constante indignação, as curas, as doenças físicas, psíquicas, emocionais, fomos libertos, e todos os espíritos dos quais fomos libertos, que sejam agora por São Miguel Arcanjo lançados aos pés da sua cruz, para que você disponha deles de acordo com a sua vontade, Senhor. E no lugar do que se foi, que venha sobre nós o Espírito Santo, o amor do Pai. Jesus, você falou tanto do Pai, e eu quero testemunhar aqui, Jesus, que uma mulher me procurou hoje às 4 horas da tarde, para dizer que na 3ª semana do cerco de Jericó, diz que eu pedi para a pessoa virar a mão para casa e rezar. Ela disse que ela virou e ela rezou por aquela casa, e quando ela chegou em casa, ela viu, Senhor, que o Senhor tinha livrado a casa dela de um incêndio imenso, sem proporções, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque todo espírito de confusão, espírito de medo, espírito, Senhor, de deboche, espírito oculto, espírito embusteiro, espírito de Asmodeu, que divide as famílias, que vem para destruir as famílias, todos eles, Senhor, precipitado no inferno por São Miguel Arcanjo, por ordem tua. Encha a nossa casa agora, encha nosso coração de força, de coragem, de ânimo, de entusiasmo. Encha nosso coração com o teu amor, um coração que decida, um coração que opte por você, um coração que luta, Senhor, que arregaça as mangas, que vence o cansaço, vence a preguiça, mas que reza. Chega uma hora na nossa vida, meu Deus, onde tem uma aridez espiritual, que a oração é violenta. Você fez uma oração violenta no Getsemane, Senhor. Naquela hora, você estava lá, você suou sangue, você olhou para os discípulos, estavam dormindo, você voltou, colocou o rosto no chão, rezou, olhou dormindo de novo, rezou de novo, suou sangue. Foi oração violenta, oração que entregava tudo para o Pai. Nós queremos nos entregar, Senhor, para o Pai, por tuas mãos. Encha-nos do amor do Pai, porque é a carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Nada. E a carta de São Paulo aos Coríntios, ela diz assim: em nome de Jesus, eu vos peço, deixai-vos reconciliar com Deus. E a carta aos Romanos diz que você, Senhor,
derrama sobre nós o Espírito, porque nós não sabemos rezar como convém, pedir como convém. E com meus olhos abertos, olhando para você, Jesus, a imagem que eu tenho é de pessoas agachadas, se levantando, formando um grande exército, Senhor. Pessoas medrosas, empunhando a bandeira da vitória, a bandeira do sangue do Cordeiro. A imagem que eu tenho, Senhor, é que nessa catedral hoje, um imenso exército, Senhor, que luta, que batalha, que arregaça as mangas, mas que vence, Senhor. Ajudai-nos, Senhor. Derrama sobre nós o Espírito Santo. A palavra diz: aquele que nunca cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, porque você assumiu o nosso pecado. Pelas tuas chagas fomos curados. Liberta-nos, Senhor, do medo, da angústia, da falência espiritual, falência psíquica, emocional, falência financeira, profissional. Liberta-nos da inveja do demônio, porque o demônio tem inveja do povo que está aqui. O demônio tem inveja, e ele é teu inimigo, Jesus. E como ele não pode te atacar, ele ataca aqueles que você ama, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Reaviva-nos, Senhor. Dá-nos o Espírito Santo. Enche a casa do nosso coração, enche a nossa mente com o teu amor. Olebare candare xandale orebare, lecandare olebare candale orebare. Em nome de Jesus, sai agora todo espírito maldito, maligno e infernal. Aliás, Senhor, que você ordene, porque você tem poder. Que você ordene, Jesus, que todo espírito maldito, maligno e infernal, que todo espírito sedutor, mentiroso, embusteiro, saia agora de nossas vidas, e seja por São Miguel Arcanjo levado à tua cruz, para que você disponha deles de acordo com a tua vontade, Senhor. Liberta-nos agora, Senhor, de todo espírito, Senhor, desgraçado, que tenta desgraçar a vida dos seus filhos. Vem em nosso socorro essa noite. Derruba as muralhas do pecado. Serão derrubadas as muralhas do pecado, minha gente, com uma boa confissão. Confessa essa semana, vai atrás, recebe o perdão de Deus. Tudo aquilo, Senhor, que rouba as forças dos teus filhos, seja agora destruído, arrasado e aniquilado. E venha sobre nós o teu amor, o amor do Pai. São Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? A peste? A fome? Nada. Estou persuadido, ele diz, eu estou certo de que nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus derramado sobre nós, Jesus, por tua virtude. Cada um tem um pedido. Vamos fazer mais rápido hoje, Senhor, porque são 7 voltas. Eu queria pedir para o Santinho da Michele: vou realizar teu sonho. Você fez aquela arca porque você queria dar volta com ela. É isso, né, Santinho? Viu como eu leio o pensamento? Então, enquanto estivermos falando das muralhas, Santo, você arruma um companheiro aí, e vocês deem volta. Não importa que não deem 7 voltas. Eu só peço uma coisa: dentro daquela arca, com aqueles pedidos, coloque a Sagrada Escritura. De volta com ela, porque o Rei e Senhor está aqui. Olhando para Ele, minha gente, entrega para Ele o teu fracasso. Se conheça, meu irmão, minha irmã, se conheça, porque o demônio, ele nos conhece, e ele sabe o nosso ponto fraco. Entrega para Ele todo vício que insiste em continuar na tua vida. Entrega para Ele agora a angústia, o medo de acreditar e não ser atendido. Uma pessoa assim, diz São Tiago, não vai receber, porque parece uma onda do mar encapelado.
Pede que eu te dou. Aliás, Senhor, eu quero ler para você, Jesus. Eu quero lembrar de você para você uma coisa, Jesus. Eu quero lembrar uma coisa para você, Jesus. Eu vou pegar Mateus, Senhor. Eu vou pegar Mateus. Vou pegar Mateus. Vou pegar Lucas mesmo, Senhor. Mateus também está perfeito. Que diz assim, Senhor. Diz assim: pedi-vos será dado, batei e a porta vos será aberta, procurai e achareis, pois todo aquele que pede recebe, o que procura acha, e o que bater. Peguei Mateus 7, São Lucas fala, maravilhoso São Lucas também, mas é mais longo. E ao que bater, se lhe abrirá. Quem busca acha. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se lhe pedir pão? E se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe o pedirem, Senhor. Dá-nos então essa noite que o nosso coração deseja. Dá-nos o Espírito Santo que arranca o que divide, que faz nova todas as coisas. Peça para o Senhor agora. E São Lucas continua dizendo: se vocês que são maus sabem dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Pede para o Senhor derrubar as barreiras, derrubar as muralhas que te impedem de ser perseverante nesse momento. E vamos pedindo e vamos nos levantando, vamos nos entregando ao Senhor, levantando-nos para que possamos rezar. Minha gente, primeira carta de São João diz que Deus é amor. Se Ele é amor, Ele só sabe amar. Queremos olhar para Ele e dizer: a minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito. Ou vocês não sabem ler, ou vocês estão sem ânimo para o último dia. É força, não é meia pedra, meio tijolo, não, é firmeza. Vamos juntos de novo. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Eu estou lendo, veio na minha mente para a gente cantar, não sei que hora, talvez no final. Eu tomo posse da graça de Deus. Ó Pai Celestial, em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que o poder que destes para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó, seja dado a mim e aos que fizerem esta oração. Peço-lhe, Senhor Jesus, quebre as muralhas de pragas, por boca ou contaminação,
em relação aos nossos antepassados e nos dias de hoje. Jesus. Só um minuto. Eu abri aqui só para você entender uma coisa. Eu prometo que não vou parar mais. Filipenses 2. Jesus humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, só eu proclamar o nome dele. Santa Francisca Romana, ela conseguia ver o anjo da guarda dela, e ela falava, quando ela dizia Jesus, o anjo da guarda dela fazia genuflexão, e o anjo do demônio era obrigado a fazer, mesmo cheio de ira. Quando eu digo Jesus, nesse momento, olha o que acontece: ao nome de Jesus se dobra todo joelho, no céu, na terra e nos infernos. É palavra, minha gente. Quando eu proclamo Jesus, se dobra todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Se dobra tudo aquilo que se levanta contra mim, contra a minha família, contra a minha casa, contra a minha área profissional, afetiva, emocional. Então, quando você falar Jesus, Jesus significa curador, salvador, libertador. Quando eu falo Jesus, o nome dele acontece nesse momento. Quando você entrar na tua casa hoje, entre e 3 vezes em honra à Santíssima Trindade, proclame, Aguinaldo, o nome de Jesus. Combinado? Agora sem parar, vamos lá. Jesus, quebre todas as muralhas de maldições vindas de nossos antepassados e nos dias de hoje. Jesus, quebre todas as muralhas do egoísmo, dos ciúmes, dos vícios, das origens que forem. Jesus, quebre as muralhas das brigas, contendas, dissoluções de casamento, de famílias, de todos os tipos de desunião. Jesus, quebre as muralhas das dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Jesus, quebre as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, a depressão, a AIDS, dependência do álcool, drogas, prostituição, promiscuidade. Jesus, quebre todas as muralhas dos maus pensamentos, iluminações, astúcia de Satanás, de todas as origens em nossa mente. Jesus, quebre toda a ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo teu sangue derramado na cruz. Jesus, quebre todo o ocultismo em nosso passado e agora, seja ele magia, sortilégio, dependência, pacto, entrega com entidade, sejam da origem que forem. Jesus, quebre todas as muralhas que impedem a obra de Deus em nossas vidas. Senhor, entregamos nossas vidas a Ti, para que sejas glorificado e que haja um novo Pentecostes em nós, e acreditemos em Tua vitória, que também é nossa. Amém, amém, amém. Em Teu nome, Jesus, seja quebrado, destruído, arrasado todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre esses pedidos. Santinho, pega aquela arca, traz aqui, já traz aqui, deixa aqui. Nossa, 2 santos hoje levando a arca, Santinho e Santão. Olha só, esses pedidos, Senhor, que estão vindo na arca, e os pedidos que estão no nosso coração. Por esse grupo de oração rezamos, pelas intenções do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, para o grupo de oração Família Projeto de Deus,
que o Espírito Santo haja e se manifeste com sinais, curas, milagres e profundas conversões, restaurando as famílias. Que possamos crescer em sabedoria, número e graça, diante de Deus e diante dos homens. A intenção particular de cada um de vocês agora, que já está naquela arca, e aquela que você vai falar agora, mesmo aquilo que você já escreveu, fala para Jesus. Amém, minha gente? Em teu nome, Jesus, seja quebrado, destruído, arrasado, vamos lá, todo o poder de Satanás e seus anjos rebeldes sobre esses pedidos que nós te apresentamos, Senhor. Em teu nome, Jesus, que seja destruído, exterminado, neutralizado todo o poder do príncipe das trevas que vem perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando essas pessoas, desejando a sua ruína espiritual, material, semeando ódio, orgulho, discórdia, inveja, ciúmes e mágoas. Em teu nome, Jesus, seja destruído, exterminado, neutralizado todo espírito de desunião nos lares dessas pessoas que vem provocando discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofocas, julgamento. Deus está livrando agora uma pessoa que tem o vício da mentira. Eu sei que muitos têm, mas tem um aqui que é um mentiroso, daqueles que mente para tudo, para se safar, para conseguir as coisas. Deus está te libertando agora. Diante de Jesus, eu proclamo essa cura. Em teu nome, Jesus, seja também queimado, destruído, desmanchado todo e qualquer trabalho, despacho escrito, feito contra essas pessoas. Em teu nome, Jesus, seja também queimado e destruído todo o seu conhecimento anterior e atual com falsas religiões, seitas ocultas, diabólicas, supersticiosas, sociedades secretas. Em teu nome, Jesus, seja também queimado, exterminado, destruído, eliminado todas as moléstias, dores no corpo e mentais, físicas e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossas famílias. Em teu nome, Jesus, seja destruído, aniquilado, queimado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós, que vem provocando discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, pânico, taras, esquizofrenia, inveja, ódio, rebeldia, fracasso, egoísmo, desentendimento, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Ô minha gente, acredita no poder de Deus. Vamos rezar para essas 7 voltas. Os 2 santos, vem pegar essa arca. E vamos fazer as 7 voltas, animados. Vai, santinho, faz o teu gosto. O santo falou que tem 7 corredor. Então, para não dar 7 voltas, porque não dá tempo. Enquanto você faz uma, eu já rezei 7. Então, vamos passar assim, ó, vai indo, fazendo zigue-zague nos corredores mesmo. 7 corredores, certo? Então vamos. Que coisa linda, minha gente. Faltou a tampa da arca, aquela arca, tampa tão bonita, vocês arrancaram fora? Cadê a tampa da arca? Vamos lá. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros.
Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas, na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! Não, agora é só uma. A hora que eu dei as 7 voltas, aí nós falamos 7 vezes, combinado? Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando as 7... Continua, gente. Diante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, que lhe ficar de fronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, e os guerreiros marchando diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! A muralha desabou. Misericórdia, é só uma vez. Na última vez é... Oh, Jesus, na última vez 7 gritos, combinado? Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas,
irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seus reis e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seus reis e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade,
marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao sétimo dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! É 6ª volta agora, né? Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte, e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! Agora na 7ª, 7 vezes, tá bom? Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte, e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor: a muralha desabou! A muralha desabou! A muralha desabou!
Toco, nós vamos queimar, mas dá para esperar 5 minutos, Toco? Vai tirar Santíssimo. E a hora de queimar os pedidos pode trazer que eles gostam. Mas vamos tirar o Santíssimo. Olha para Jesus. E diga para Ele no teu coração: eu creio, Senhor. Fala para Ele: eu creio que as muralhas caíram, Senhor. Eu creio, Senhor, que eu terei que encher a minha casa com oração, com Eucaristia, com sacramentos. Eu sei, Senhor, que eu tenho que encher a casa do meu coração com o Espírito Santo. Dá-me o Espírito Santo. Batiza-me com o teu Espírito, Senhor. Arranca de mim as trevas. Você é luz, diz a palavra, e no Senhor não tem treva alguma. Ilumina-me, enche-me com a tua luz, enche-me com o teu Espírito, dons, carismas e frutos. E olhando para Ele, disse assim: eu creio no teu poder, Jesus. Fala para Ele: eu creio na tua misericórdia, Jesus. Eu creio que eu sou um vitorioso na noite de hoje, uma vitoriosa. E seguindo o que o Papa Bento XVI falou, que a hora que falta palavra é só para olhar para Ele e dizer obrigado. Então 3 vezes em honra à Santíssima Trindade, uma 4ª vez em honra a Nossa Senhora. E hoje, todo dia 19, a igreja lembra de São José. Ele que levou a família, Sagrada Família, para o Egito, trouxe eles sãos e salvos. Ele que cuidou, sustentou a família, a Sagrada Família. Então, é um obrigado para Ele também. A todos os homens e mulheres que estão aqui, vocês são vitoriosos, em nome de Jesus. Eu conto até 3 e nós vamos falar 5 vezes obrigado, em honra ao Pai, Filho e Espírito Santo, Nossa Senhora e São José. Combinado? Olhando para Jesus. Obrigado, viu, Jesus? Que bom que eu te conheço. Que bom que eu estou viva no dia de hoje. 1, 2, 3. Obrigado, 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 obrigado. E uma salva de palmas para Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em pecado mortal não haveremos de morrer, porque a Virgem Maria nos há de valer. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Amém. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Das curas e libertações, da vida nova. Eu tomo posse das muralhas que caíram, Senhor. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção.